Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, não me quero delongar nas saudações, desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana e passo a palavra imediatamente ao padre que me segue. Olá, padre, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha aqui semanalmente através do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Vamos ao tema, padre? Sim. Voltamos ao tema do nosso programa anterior, ainda como todos sabem, ou pelo menos a sua grande maioria, estamos no terreno do Êxodo, o segundo livro da Bíblia e também o segundo livro da coleção do Pentateuco. Padre, finalizamos o programa passado e o senhor nos falou, entre outras coisas, sobre o fato de que as narrativas do Êxodo, por não apresentarem um alto nível de historicidade, acaba, então, criando um pouco de confusão na cabeça daqueles que ainda não têm uma leitura correta das Escrituras. E eu te fiz uma pergunta muito simples, e que daí vai seguir sua linha de raciocínio. Quando olhamos para o livro do Êxodo, muitas coisas que existem nele foi tranquilamente acomodado na tradição cristã. Entre elas... Antes de falar da tradição cristã, tentemos entender a tradição hebraica. Sim. Senão, construímos o prédio do terceiro andar para cima. Sim. Não dá. Eu disse no programa passado, estou lembrado, que, como vem descrito no texto do Êxodo 14, capítulo 14, 13 e 14, as coisas não podem ter acontecido. 2 milhões ou mais de pessoas não poderiam fazer uma caravana do Egito a Israel. E eu já falei em outros programas também que, se aceitássemos isso, nós deveríamos dizer que israelitas, um povo numeroso, viveu séculos no Egito sem deixar um traço arqueológico. Sim. Tudo isso impossibilita a historicidade. Impossibilita o que, a forma como está escrito. Agora, não quero dizer que tudo absolutamente foi inventado. Qual é a conclusão que eu tiro e transmito? Israel, quando se tornou 2 monarquias, viviam no altiplano da Palestina. As 2 monarquias, não na planície. Bem, essas 2 monarquias gêmeas, irmãs gêmeas... Como elas se chamavam, padre? Israel no norte e Judá no sul. Estas 2 monarquias tinham que, mais ou menos, pensar e imaginar o seu passado. Ainda não era a hora de escrever, mas de imaginá-lo. O que pode ter acontecido é que alguns grupos egípcios ou estrangeiros que viviam no Egito burlaram a polícia de fronteira do faraó e conseguiram, atravessando aquelas regiões pantanosas do norte da península do Sinai, deveríamos ter aqui um mapa para mostrar, um mapa bíblico, para mostrar tudo isto. Conseguiram atravessar aquilo. Quantos nunca saberemos? Não esta quantidade, jamais, nunca saberemos quantos. Talvez muito poucos, considerando este número aqui, que é um número grandioso, e teriam encontrado guarida, aceitação no Reino do Norte, no Reino de Israel. Samaria. Quando o rei e a tradição de alguns
se multiplicou com o passar do tempo, dos anos, e esta tradição de uma libertação de um homem que se autodesignava Deus e que estava ali bem perto para a liberdade em Canaã, foi recebida por todos os habitantes do norte. Quando o norte caiu em 722, houve muita resistência e imigração para o sul, para Judá, e as tradições do norte, do Êxodo, vieram parar em Judá e se tornaram, com o passar dos anos também, pan-israelitas. Isto nós podemos dizer com um bom grau de possibilidade e até mesmo de probabilidade. Portanto, a história não foi inventada 100%. Mas como está aqui, é claro que ela foi absolutamente engrandecida. Agora a pergunta que você me fez. Só lembrando, padre, para o nosso telespectador que quando o senhor fala de tradições, o senhor está se referindo no primeiro momento à tradição oral, não é isso? Claro, evidente. Falado em boca a boca. Não, escrita... Mas elas não foram escritas então no Reino do Norte, na Samaria? Olha, alguma coisa podia estar por escrito no Reino do Norte, porque na segunda metade do século VIII, ou talvez até na primeira, a escritura já existia lá. Antes não. Antes não. Os reis eram todos analfabetos. Na Grécia, que era bem mais culta do que Israel, 2% apenas sabiam ler e escrever. Reis eram todos analfabetos. Agora, isto aqui, de maneira oral, imagino eu, terá sido trazido para o sul, para Judá. Sim. E, aos poucos, se criou uma tradição de libertação. Agora, você me fala em libertação. E agora eu tenho que dar a resposta. De libertação. Não, só para rapidinho. Tendo em vista tudo o que o senhor falou, o modo como as narrativas se apresentam é impossível a sua historicidade. O modo como elas se apresentam. Elas estão... Certo? Imensamente engrandecidas. Certo. Mas delas, nós tiramos muita coisa para a nossa fé. Não. Calma. Não chegue ao cristianismo, não. Calma. Não chegue ao cristianismo. Eu sou católico, eu leio a Bíblia com os óculos Pascal. Mas temos que ser didáticos. Então, mas eu vou voltar, eu não vou... Não vou falar nada de Cristo agora. Sim, calma. Só quero dizer o seguinte. Isto foi vivido com o tempo como uma libertação. Agora, Deus só se mostrou nessa libertação? Deus foi o único libertador na história? Ou deu apenas um sinal de libertação? É isso que eu quero falar. Padre e todos os telespectadores, em qualquer libertação válida, está a mão de Deus. E era isto que queriam transmitir. Qualquer, até na sua vida, em qualquer libertação vivida que não seja uma escravidão nova, está a mão de Deus. Olha, a libertação do álcool, a libertação da droga, a libertação do egoísmo, Sim. A libertação do quê? Dos pecados em geral, dos vícios. Nisto aí tudo está a mão de Deus, do Deus libertador. Agora, estas libertações todas são libertações temporais, históricas e provisórias. Porque a do Êxodo, ela teve um início, um meio e um fim também. Acabou. E mais, a terra prometida não era uma terra que escorria leite e mel. Lá se sofria, povos lá se morria, fortes. Lá se era derrotado. Sim. Bem, qualquer libertação válida está na presença de Deus. Mas agora,
agora entro no cristianismo porque agora é o momento. Todas as libertações devem ser filtradas pelo epafax do Cristo, pela única e total libertação, pela morte e ressurreição. Todas as libertações devem ser filtradas ali, para serem libertações, embora temporais, históricas, não definitivas, tenham a mão de Deus. Se nelas, ou em cada uma delas, se puder ver a mão de Cristo, o sacrifício do Cristo, então elas, embora não definitivas, são absolutamente aceitáveis. A definitiva qual será? Será a passagem, Páscoa, deste mundo para o outro lado. Enquanto isso não acontecer, sempre teremos contratempos. Muito bem. Temos 1 minuto ainda? Ou... Sim, temos que fazer um intervalo. Estamos de volta e quero saber se fui claro na minha explicação no primeiro bloco. Para mim, absolutamente. De certo, não, quando eu quis lhe perguntar, eu não iria misturar a natureza teologal dos fatos. A pergunta é muito simples, mas o senhor já explicou. Se pelo fato de não encontrarmos no Êxodo tamanha historicidade do modo como ele nos é apresentado, se isso não causaria contradição para a nossa fé pascal, cristã pascal. Nossa fé pascal Porque, não por exemplo, é absolutamente... a estrutura da Páscoa nós pegamos do Êxodo. Sim, mas para que a estrutura da Páscoa seja pega, não é preciso que tenha acontecido lá. Você pode pegar o texto e aplicá-lo. Porque o importante é o que aconteceu historicamente. É a única Páscoa definitiva que é de nós Jesus, teremos no dia da nossa morte. Aí é a saída definitiva e para sempre deste mundo aqui e a entrada na eternidade. Foi o que Cristo fez. Enquanto essa Páscoa, que a igreja chama Dies Natalis, o dia do Natal de cada um. Enquanto esta Páscoa não se der, enquanto peregrinarmos e formos inquilinos deste mundo aqui, libertações, como eu expliquei, podem existir. E queira Deus, existam diversas. Atenção, boas libertações. Libertações para o bem, não para a libertinagem. Elas podem existir, mas elas todas devem, se você é cristão, passar pelo filtro da morte e da ressurreição de Jesus. E é lá, nessa Páscoa, dessa Páscoa, que elas tomam todo o seu valor. Mas quando o senhor fala que as nossas libertações, que são provisórias, têm que necessariamente passar pelo filtro da morte e ressurreição de Jesus, o povo pode intuir. Isso acontece na missa. A missa, não é? Na missa. A morte e a ressurreição de Jesus. Você é Só que todo dia a gente celebra a missa. Só que você é convidado a fazer a sua Páscoa junto com a Páscoa de Jesus. Isto é, pedir um elevador. Sim. Ou uma carona no elevador. Também o elevador é ele. Também o mistério pascal que por hora celebramos, por estar condicionado ao tempo e ao espaço, não que ele tenha um caráter provisório, mas nós somos provisórios diante de Deus. Nós estamos no tempo, e Deus nos quer no tempo, enquanto estivermos aqui, e nos respeita no tempo. E para acontecer o definitivo, a libertação definitiva, a gente vai ter que morrer. Só com essa morte. Só com essa. Se você crê na vida eterna, se você crê no céu, para ser bem popular, você terá sua libertação naquele momento. Ali não precisará de mais nenhuma. Agora, espero que você tenha tido
muitas libertações provisórias que, de certo modo, preparam a definitiva. Santo Agostinho tem uma fala muito bonita a respeito disto. A nossa Páscoa, no dia de Páscoa, na Páscoa anual, nós celebramos a Páscoa do Cristo. Isto é, a sua passagem, não a minha, a dele, da morte para o Pai, para a vida eterna. E as nossas? Enquanto estivermos neste mundo, diz Santo Agostinho, nós só podemos passar do mal, do pecado, para a graça. Enquanto estivermos aqui, nada é definitivo. Agora, para quem fez estas Páscoas ao longo de sua vida, pode esperar que a última seja gloriosa também. Ô padre, mas essa afirmação, ela não é um pouco precipitada? Em que sentido? Isto é, só para aqueles que teve na vida libertações é que poderá ter um triunfo. Porque o Evangelho nos diz que pode ser que haja uma... O que não tem valor crístico na sua vida é lixo. É lixo que fica para trás. O que Deus não reconhecer em você como crístico, ou que Cristo não reconhecer em você como algo dele, fica para trás. Mas, dando um exemplo concreto para o nosso telespectador, suponhamos que uma vida que nunca quis se encontrar com Cristo e por isso nunca experimentou nenhuma liberdade, ainda que provisória, é óbvio. Num momento de dor, num leito hospitalar, por exemplo, não pode receber uma luz profunda de Deus e... Perfeitamente pode. Eu só diria que não abuse, porque tudo tem limite, não é? Pode acontecer e pode não acontecer também. E o que eu falei é mais extraordinário, né? Outro dia, eu estava assistindo um filme nas redes sociais sobre o fim de Eichmann. Sabe quem foi Eichmann? Não. Foi o grande intelectual da solução final dos judeus na última guerra, das câmeras de gás. Ah, sim. O mentor? Não. Foi. Foi o que? A inteligência de tudo aquilo. Eichmann. Interessante, Hitler nunca assinou essas coisas. Ele se protegia bem. Sabia, mas não assinava pessoalmente. Sabe? Bem, quando acabou a guerra, diversos nazistas de alta patente fugiram e muitos deles vieram parar aqui na América Latina. Eichmann foi parar na Argentina por volta de 45, 46. Em 1960, o Mossad, o serviço secreto de Israel, o descobriu lá. Através de uma ação que até hoje não compreendemos bem, foram até Buenos Aires com um avião, pegaram, sequestraram o Eichmann, colocaram dentro do avião e o levaram para Israel, para ser julgado lá. Israel é um país que não tem pena de morte, até hoje, mas o parlamento se reuniu para criar uma única pena de morte, a de Eichmann. O julgamento levou 2 anos e foi inteiramente filmado. E ele foi condenado à morte pela forca. No momento em que estava subindo na forca, já com a corda no pescoço, mas não ainda iniciada a execução, alguém perguntou para ele se ele queria dizer uma última palavra. Ele disse: quero. Pode dizer, eu não me arrependo de nada do que fiz. Que horror. Que maldade. Está vendo? Essa foi sua última palavra. Irracionalidade ao extremo, porque hoje até os irracionais têm um instinto bom, muitas vezes. Isso tudo
para indicar que como fala São Paulo na carta aos Gálatas, com Deus não se brinca, não é? De Deus não se zomba. Nossa, que maldade. Pois é. Aí está. Foi salvo? Vamos dizer. Escatologicamente é um problema. A igreja não te proíbe colocar ninguém no inferno, não. Ela não põe. Mas não te proíbe dizer que tem gente lá dentro, não. E há figuras na história que, venhamos e convenhamos, causam uma certa dificuldade. Hitler no céu, não sei, por exemplo. Bem, foi bem claro tudo que eu expliquei aqui? Sim, mas devemos continuar um pouco mais no Êxodo, ao seu ver. Há outras lições. Não estamos no fim do Êxodo, não. Sim. Eu falei do que se pode reter historicamente e o mais importante é a mensagem. E esta está. Aonde houver uma verdadeira libertação, lá está a mão de Deus. E onde isto aconteceu? De maneira plena, total e definitiva. Na morte e na ressurreição de Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa. Esta é histórica, na morte de Cristo foi histórica, e esta nós celebramos. O pano de fundo da morte do Cristo foi a celebração pascal judaica. Mas nós não celebramos a Páscoa judaica. Paulo já diz na carta 1 aos Coríntios, capítulo 5, celebremos a festa não com o velho fermento, mas com o fermento da bondade e da lealdade, da verdade. Certo? É assim que nós celebramos a nossa Páscoa com Cristo. Os judeus não aceitam esta intervenção definitiva, portanto, para eles ainda continua a ter valor normativo o texto do capítulo 14 do livro do Êxodo. Do Êxodo, sim. E agora, sem templo, onde que eles realizam essa Páscoa, no caso dos judeus? Não, eles celebram. A Páscoa não é mais celebrada com animais. Sim. Isso não, acabou. Mas ela é comemorada pelas casas. Comidas. Tem a refeição pascal, tem tudo. Tem todo um ritual vivido em família, não mais no tempo que não existe mais. E também só existia para os judeus que viviam na Palestina, né? Para aqueles que viviam na diáspora, tanto antes quanto na época de Cristo, não existia mais. Muito bem. Bem, nós temos que finalizar o nosso programa. Espero que esteja sendo claro e entendido por todos. Muito obrigado e até o próximo domingo. A você e a sua família, uma abençoada semana, um bom domingo. Esperamos por você no nosso próximo encontro aqui no Páginas Difíceis da Bíblia.